Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência às nossas aulas e a aula de hoje será como utilizar o método de maximização de contatos na construção de circuitos eletropneumáticos. Pois bem, nós já vimos os métodos de minimização de contatos, também conhecido como método cascata. Hoje nós iremos ver o método de maximização de contatos, que também pode ser chamado de método passo a passo ou cadeia estacionária. A principal característica desse método é que ele não apresenta a característica de estar reduzindo o número de relés contatores utilizados no circuito. Porém, em compensação, ele acaba trazendo uma segurança muito maior para qualquer circuito sequencial. Ele também pode utilizar qualquer tipo de válvula, simples solenoide ou duplo solenoide. Lembrando que lá no de minimização cascata, a gente só poderia utilizar as válvulas duplo solenoide. Algumas características deste método. Ele não requer grande experiência do projetista, ele é ideal para qualquer tipo de circuito, ele apresenta uma alta segurança e uma garantia de que vai funcionar, só que, claro, ele apresenta um custo maior porque ele usa mais contatores, um contator para cada passo. Pois bem, vamos aqui a um problema. Nós possuímos aqui um circuito A mais, B mais, B menos e A menos. O circuito A leva a caixa até essa posição, o cilindro B empurra a caixa, o cilindro B deve recuar e após o cilindro B recuar, o A retorna. A mais, B menos, A menos. Temos aqui uma sequência de movimentos. Vamos dividir essa sequência em 4 passos. Lembrando que isso aqui é uma sequência indireta, que não é fácil de ser realizada pelo método intuitivo. Pois bem, dividimos aqui em 4 passos. Passo 1, 2, 3 e 4. Mas no método de maximização de contatos, nós devemos inserir mais um passo, que seria o R de reset. Então, seriam 5 passos, 5 contatores para estar realizando esse circuito. Bom, o primeiro passo, aqui eu vou mostrar alguns passos para a gente estar construindo o nosso método de maximização de contatos para esse circuito. Vocês vão ver que é algo bem passo a passo e bem fácil de fazer. É uma receita de bolo. Bom, o primeiro passo é construir o circuito pneumático. Então, são 2 atuadores, as 2 válvulas acionadas por simples solenoide Y1 e Y2 e os fins de curso, S2, S3, S4, S5. Por que não usar o S1? S1 vai ser o nome que eu vou chamar de botão, ok? Segundo passo, nós vamos fazer uma tabelinha com os dados, colocando a sequência de movimentos e os nossos elementos. Estão lembrados lá da nossa primeira aula de eletropneumática, que eu falei que para fazer um circuito eletropneumático era necessário 3 componentes? O elemento de entrada, os sensores, botoeiras, os elementos de processamento de sinal, contatores, o nosso Arduino, o nosso temporizador, contador digital, e o nosso elemento de saída, no caso solenoide. Então, aqui estão os nossos 3 elementos e a nossa sequência de movimentos. Pois bem, a nossa sequência de movimentos é A mais, B menos, A menos e o reset. Então, são 5 passos. Ó. Passo 1, 2, 3, 4 e 5. Pois bem, vamos colocar aqui os elementos de entrada. S1, S2, S3, S4 e S5. Puxa, da onde que veio isso? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Bom, o S1 vai ser o botão de start. O S2 é quando o cilindro A avança. O S3 é quando o cilindro B avança. Aqui é o S4, quando o cilindro B retorna. E aqui é o S5, quando o cilindro A retorna. Vamos aqui voltar para a nossa apresentação. Então, S1 é o botão que eu aperto para o circuito poder funcionar, o cilindro A poder avançar. O S2 é quando o cilindro A chega no final de curso. O S3 é quando o cilindro B chega no final do curso. O S4 é quando o B retorna ao final do seu curso. E o S5 é quando o A retorna ao final do seu curso.
Bom, solenoide Y1, Y2, Y2 barrado, Y1 barrado. Para mim poder fazer o cilindro avançar, aciona a solenoide Y1. Para mim poder fazer o cilindro B avançar, Y2 acionado. Para o cilindro B poder voltar, eu tenho que desligar Y2. Para o cilindro A poder retornar, eu tenho que desligar Y1. Mas quem vai fazer o processamento do sinal? São 5 contatores, um para cada passo. Então vamos lá. Passo 1, K1, passo 2, K2, passo 3, K3, passo 4, K4, passo 5, K5. Simples assim, uma sequência. Uma receita de bolo. Com isso, a nossa tabela está preenchida. Mas vamos observar um pouquinho para vocês entenderem a tabela aqui, ó. Observem que a construção da tabela de dados proporciona uma sequência: elemento de entrada, processamento do sinal, saída do sinal e atuação do cilindro. Então, olha só. Quando eu apertei o botão S1, o botão S1 vai ligar K1. K1 sendo ligado, liga Y1. Y1 sendo ligado, vai fazer com que o cilindro A avance. O cilindro A avançando, ele vai acionar S2. Vamos voltar lá numa nossa tabelinha aqui, ó. Nosso circuito. Eu apertando aqui o nosso cilindro, acionando o nosso cilindro A, ele vai acionar o fim de curso S2. Com isso, vai mandar a informação para ligar K2. Ligando K2, liga Y2, o cilindro B avança. O cilindro B avançando, ele bate em S3, que é o final do curso do cilindro B. O fim de curso S3 liga K3. K3 desliga a bobina do cilindro B, o cilindro B recua. O cilindro B recuando, aciona S4. Acionando S4, eu vou estar ligando K4 para fazer o passo 4. K4 sendo energizado, desliga a bobina Y1. Desligando a bobina Y1, o cilindro A retorna. O cilindro A retornando, aciona S5. Acionando o fim de curso S5, eu vou estar ligando o circuito K5. Ligando K5, a função de K5 é resetar, desligar todos os contatores. Com isso, o nosso circuito vai voltar ao standby. Não vai ter nenhuma bobina ligada, nenhum contator ligado, nada acionado. Bom, para poder fazer, depois da tabela feita e mostrando para vocês como é que funciona a tabelinha ali, esse aqui vai ser o nosso circuito base para mim poder estar fazendo o método de maximização de contatos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ele está ficando, mas eu vou mostrar passo a passo para ficar mais fácil, mas ele vai ficar nesse formato aqui. Depois a gente pode voltar para ele aqui, tá? Bom, aqui eu vou ter o meu circuito de comando dos contatores e aqui o circuito de comando dos cilindros. Aqui eu tenho os contatores e aqui eu tenho a bobina dos cilindros. Mas vamos explicar passo a passo, detalhado aqui. Então, o primeiro passo para me montar o circuito é desenhar uma linha padrão de comando. Essa linha padrão de comando vai ter aqui o meu componente, que é o meu elemento de entrada de sinal, botão, sensor, fim de curso, que vai acionar o passo. Eu vou ter aqui o meu contator relacionado ao passo, então aqui seria o 1K1. Eu vou ter uma retenção desse contator aqui, e aqui eu vou ter um contato aberto do contator, que vai realizar o encadeamento dos contatores. Vai ficar mais claro para vocês aqui já no passo 2. Olha só aqui no passo 2. Ctrl C, Ctrl V. São 5 passos, não são? Então, eu tenho que copiar 5 vezes a mesma linha. A linha padrão. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Se eu tenho 5 passos, 5 linhas padrões. Pois bem, o terceiro passo. O que eu devo fazer? Eu devo voltar na primeira linha de comando, que é essa aqui, e somente inverter o tipo do contato de desligamento, que é esse cara aqui, ó.
Aonde eu tenho o passo 2, o 3, o 4, o 5, o contato aberto, aqui eu vou colocar um contato fechado. Já vou mostrar para vocês o porquê que eu faço isso, né? Pois bem, eu tenho que estar identificando os contatores na ordem crescente. Passo 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Passo K1, K2, K3, K4 e K5. Feito isso, né? Vamos para o próximo passo. Identificar os contatos que têm como função de efetuar a autorretenção dos contatores. Então, aqui, ó, K1, retenção de K1, K2, retenção de K2, e assim na sequência, ó, K3, K4, K5, passo a passo. Sexto passo, identificar os contatos que têm como função habilitar o próximo contator. Aqui vem uma jogadinha que vocês têm que ficar atentos. K5, K1, K2, K3 e K4. Olha só. Por que eu faço isso? Quando eu ligo K1 é um passo a passo. Então, eu estou acionando K1. Para mim poder fazer o passo 2, o K1 tem que estar fechado aqui. Para mim poder fazer o passo 3, o K2 tem que estar fechado aqui. Para mim poder estar fazendo o passo 4, o K3 tem que estar energizado. Para mim poder fazer o passo 5, o K4 tem que estar energizado. Para mim poder desligar tudo, o K5 não tem a função de reset, o passo 5 não é reset. Então, quando eu cheguei aqui no final da sequência, eu ligo o K5. K5 aqui, o contato está fechado. Ele vai desligar K1, que vai vir derrubando toda essa sequência, né? Então, aqui, ó, cada contator desse aqui, cada contato do contator aqui, habilita o próximo contator, montando uma sequência. Bom, o sétimo passo é identificar os elementos de entrada de sinal, de acordo com a tabela. Então, a nossa tabela lá, nós temos que ver quem vai ligar K1, quem vai ligar K2, quem vai ligar K3, K4 e K5. Então, vamos lá na nossa tabela. Vem aqui na tabela. Então, vamos lá. Quem vai ligar K1? S1. Quem vai ligar K2? S2. Quem vai ligar K3? K3. Quem vai ligar K4? S4. Quem vai ligar K5? S5. Lembrando que na hora de colocar o nome nos elementos de entrada, eu defini isso no circuito, para ficar mais fácil. Então, aqui eu vou colocar S1, S2, S3, S4 e S5. Cada elemento de entrada desse habilita o passo 1, 2, 3, 4 e 5. Fui eu que defini isso lá na tabela no início. Oitavo passo. Cada elemento de entrada de sinal deve energizar um contator e nunca diretamente uma solenoide. Isso aqui a gente já viu em aulas anteriores, certo? Então, eu não posso colocar só o S1 ligando uma bobina. Por isso que a gente está montando aqui só o circuito dos contatores. Então, olha só. O S1 aciona o passo 1. O S2 aciona o passo 2. O S3 aciona o passo 3. O S4, o passo 4. E o S5, o passo 5. Certo? Aqui no passo 9, nós vamos fazer duas alterações para deixar o circuito assim perfeito, né? Primeira alteração, nós vamos substituir esse elemento aqui que está como um fim de curso e nós vamos colocar um botão chamado de S1. E aqui não é necessário, mas a gente vai estar retirando essa retenção de K5. O nosso circuito vai ficar nesse formato. Um botão S1, a nossa linha aqui do passo 5 sem a retenção. Então, montamos toda a parte aqui dos contatores, né? Vamos aqui para a parte de potência, acionamento das bobinas. Linha padrão de novo, um contato aberto, um fechado e uma solenoide. Certo? Contato aberto, um contato fechado e uma solenoide. São quantas bobinas? São duas bobinas, não são? Então, duas linhas. Né? Então, se fosse 4 bobinas, seriam 4 bobinas e, repetindo, um aberto e um fechado, um aberto e um fechado. Passo 12. Identificar as solenoides na ordem crescente. Y1, Y2. Próximo passo. Identificar aqui, com base na tabela,
quem que vai acionar cada bobina. Então, vamos voltar lá na tabela e vamos olhar qual contato de qual contator vai estar acionando a nossa bobina, ligando e desligando a mesma. Vamos lá na nossa tabelinha. K1 liga Y1. K4 desliga Y1. Vamos voltar lá na apresentação. Então, olha só. K1 aberto vai ligar o nosso Y1. K4 fechado desliga Y1. Vamos voltar lá na tabela para ver o Y2. Para mim acionar Y2, eu tenho que ligar K2. Para mim desligar a bobina Y2, eu tenho que ligar K3. Vamos lá. Ó. Quando eu ligo o K2, o contato aberto abre, e o contato aberto ele fecha, e eu ligo o Y3. Quando eu quero desligar o Y2, eu vou ligar K3. Eu ligando K3, o contato fechado ele abre, né? Então, repetindo aqui. Para mim acionar o cilindro A, para ele poder avançar, eu tenho que ligar K1, contato aberto, fecha. Y1 energizado. Para mim poder fazer o cilindro B avançar, o B+, eu tenho que ligar o K2, contato aberto, fecha. Ligo Y2, cilindro B avança. Para mim poder fazer o cilindro B recuar, eu tenho que ligar K3. Mas K3 aqui é normalmente fechado. Quando eu ligo K3, o que está fechado abre. Então ele vai abrir aqui. Vai desligar Y2. Cilindro B volta. Cilindro B voltando, falta o cilindro A voltar. Ligo o K4. Ligando o K4, contato fechado, abre. Abrindo o contato, a bobina é desligada e o cilindro A volta. Pois bem, aqui está o nosso circuito finalizado, com a parte dos contatores e com a parte das bobinas. Então, olha só como é que ficou. Nosso botão S1, a retenção de K1, o K5 aqui, que vai ser quem vai desligar todo o circuito, e o nosso K1. Então, uma sequência, um passo a passo. Vamos ver como é que isso aqui funciona no simulador? Mas antes disso, vocês viram que nessa aula a gente viu a montagem de um circuito de maximização de contatos ou de cadeia estacionária, né? Então, na próxima aula, eu vou estar explicando passo a passo como funciona esse circuito A+, B+, B- e A- no simulador. Eu só vou dar uma mostrada para vocês aqui. Não, vou deixar para a próxima aula. Vou deixar a curiosidade aí para vocês ver como é que esse circuito aqui está funcionando na próxima aula. Agradeço a todos vocês e até a nossa próxima aula.